Está cá o Ricardo, o Tiago e o Rui, o Pedro, o Mário e o João Cristóvão baldaram-se, temos pena. Pessoal, bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. Muito obrigado, Carlos. Obrigado. Isto já fazia tempo, já estávamos todos à espera de música nova há um certo tempo, mas eu antes da música nova quero começar um bocadinho pelo princípio, portanto vamos aqui às memórias boas lá para trás. Como é que um ato solidário, não é? Como é que um concerto de beneficência pode mudar a vida de tanta gente? De tanto eu não sei, mas pelo menos de 6 Seis pessoas mudou. 6 pessoas mudou claramente. E depois mudou de muito mais daqueles que ouvem. Não é? Gostamos de acreditar que sim. Claro. Foi de facto um mero acaso o início da banda. Foi nesse tal sarau que o Carlos estava a falar, de beneficência. Juntámos para apenas um concerto. A ideia era aquilo acontecer apenas uma vez, inclusive é o próprio nome. Foi uma brincadeira entre nós, porque pensávamos, estávamos na galhofa, isto também não vai acontecer mais nenhuma vez. Vamos lá pôr o 4,5. Que eram 5, na verdade. Exatamente, que éramos 5 na verdade. Entretanto passaram 13 anos e cá estamos nós, não é? Que é a apresentar um terceiro álbum de originais, uma nova tour, e depois temos tido a sorte de passar por palcos tão bonitos e emblemáticos pelo nosso país. E a verdade é que de 5 passaram para 6 e o nome é 4,5. Portanto, isto levanta aqui muitas dúvidas. Mas Isto não acontece muito nas entrevistas. Vocês chegam, mas afinal quantos são? Sim, mas se há coisa que nós também nunca dissemos na vida, nestes 13 anos, era que éramos coerentes. Nunca falámos desse assunto. Na altura, o Pedro tinha um casamento, não é? Um casamento da prima, não é? Um casamento da prima, não se pôde juntar. Foi a desculpa que ele arranjou na altura. O Tiago também estava mal do joelho, precisou de um carro para se sentar, então tocou ele percussão. Pronto, e na verdade nós não sabíamos que isto ia a lado nenhum. Entretanto, depois o Pedro acabou o casamento, não é? Como é expectável, e o Pedro juntou-se com uma coisa. Eu espero que o casamento ainda esteja de pé. O evento, a festa, a boda. Pronto. E o Pedro já se pôde juntar. Isto foi para o terceiro concerto, não é? Sim, só que nós na altura o que dramatizou aqui a coisa é que nós já tínhamos tipo uma montanha de fãs, tipo 3 seguidores no Facebook, talvez. 2 primas e o meu irmão? Sim. Não, e mesmo malta já do estrangeiro. Uma coisa... Isso é o primo imigrado. O primo que estava no Xambar. Exatamente. Não deixa de ser estrangeiro. Sim, é verdade. Portanto, uma coisa inacreditável e inusitada, e portanto achámos que não podíamos mudar o nome e ficaram os 4,5. Mas já havia sempre essa ideia de o que é certo, de juntar mais alguém ao grupo ou não? O Pedro foi convidado para o primeiro. Foi um acaso do Pedro? O Pedro foi convidado, aliás, o Pedro foi convidado as 2 vezes em que ele não apareceu. Sim, exatamente. Ainda hoje o convidamos muitas vezes, ele não quer vir, mas agora não tem grande desculpa. Mas é verdade aquela história que ele estava lá de volta dos tabuleiros na cantina, ou estava lá a fazer percussão, uma coisa qualquer. Sim. Mas se pensarmos bem, 13 anos depois, quase que abrimos aqui uma conversa a falar sobre o assunto, não é? Certo. Portanto... o atraso do Pedro está devidamente notado. Vou pôr aqui o apontamento para isto correr bem. Mais uma vez ausente. Vocês são todos... Vocês conheceram-se em Coimbra, mas não são todos de Coimbra. Verdade, não somos todos de Coimbra. Vou começar aqui por Rui. És dona, Rui. Eu sou de Carregal de Sal, que é distrito de Viseu. Eu sou um dos poucos representantes de Coimbra. Sou eu e o João Cristóvão, que somos o Tiago e o João são de Coimbra. E tu, Ricardo? Eu vim de Braga. Teve um humorista que começava assim, eu vim de Braga. Portanto, toda a gente tem uma vida muito diferente até chegar ali à faculdade. E já agora o Mário é da Sertã, embora tenha vivido muitos anos na Alemanha, e o Pedro Figueiredo é de Recardães, Águeda. Pronto. Tudo gente de fora de Coimbra. É o normal em Coimbra, sim, não é? É o normal, chegas de lá e de repente somos todos dali. E vocês conheceram-se quando? Primeiro ano? Não. Nós somos de anos diferentes, na verdade. Sim. Eu e ele somos do mesmo ano, mas o Ricardo... Eu já conheci o João Cristóvão do ensino secundário. Nós fizemos o secundário juntos. Inclusive o irmão dele também fez o secundário connosco e chegou a ser nosso técnico de som algumas vezes. E, no princípio. Depois na faculdade, como eu sou de medicina, o Ricardo também e o Pedro também, fomos contemporâneos, embora à vez. Eu fui contemporâneo de ambos, porque eu estava no meio. O Ricardo é mais novo, o Pedro é mais velho, e eu apanhei um e outro. E eles também acabaram por se conhecer através da turma onde andávamos. E o Mário e o Rui eram colegas na Faculdade de Engenharia. Vocês dois na Faculdade de efetivamente Ciências eram e colegas? Sim. Mas aulas juntos, nunca tiveram aulas juntos? Não. São cursos diferentes. Nunca ninguém daqui teve aulas juntos? Não, na prática não.
Não. A gente também, Até como é era que há só de a dizer, também não ramboia, íamos não é? assim Isto, na tanto às verdade, aulas. estamos a falar é só as tunas Sim. e as festas. Não é, Não, não chamaria não, as tunas, não é mas bem é isso. o ambiente É isso. extra-aulas que Coimbra proporciona. Porque, na verdade, é uma cidade pequena onde as pessoas se encontram todas nos mesmos sítios e, sobretudo, se for alguém que gosta de sair à noite, estar com os amigos, beber um copo, tocar umas músicas, os locais são quase sempre os mesmos e, portanto, nós encontrávamos todos nesses espaços e foi aí que fomos desenvolvendo também esse gosto comum pelo mesmo tipo de músicas. Uns e outros sabiam tocar, juntávamos, íamos tocando com mais gente que depois acabou por não fazer parte dos 4:30, mas ficou sempre aqui um núcleo que depois acabou por ser aproveitado quando foi necessário apresentar alguma coisa em Então, público. Mas toda a No fundo gente é já isso. levava essa carga da música De alguma forma, de alguma mas, forma mas, para Coimbra, a não mas ser que essa já lá carga estava, da não é? música já era diferente mesmo antes de entrarmos para a universidade, porque se não estou em erro, o Pedro Figueiredo, por Vamos lá exemplo, que é ver, o o nosso João Gustavo, baterista, na verdade, é o único professor de música aqui, ok? Sim, é o verdade, único. Sim, verdade. exatamente. Sendo que a formação de base do João Cristóvão é bandolim. Ele começou a aprender violino já muito próximo de entrar para a universidade. Eu, quando o conheci, ele tocava bandolim. Depois, quando nós criámos 4:30, já ele tocava violino há alguns anos e entretanto, acabou por fazer a Mas lembra aquelas licenciatura. coisas Sim. dos westerns, não é? Com o bandolim. Sim. O Pedro Figueiredo fez parte de filarmónicas lá na zona da Aveiro onde ele vivia. O Ricardo chegou a ter bandas de rock, portanto havia um background de música já, obviamente, prévio ao Isso é que ensino depois, superior. porque por norma, quer dizer, a gente está num curso qualquer e os amigos que acabamos por ter mais são os amigos do curso. Claro. Sim. é- Verdade. A não ser que se junta ali qualquer coisa no meio. Podia ter sido uma equipa de futebol, ou de rugby, Sim. Exatamente. Ou uma amigos em tuna. comum, que também é o caso. A minha irmã também era aluna da Faculdade de Ciências e Tecnologia e era amiga do Rui e do Mário, portanto acaba por haver sempre aqui elementos em comum. O Mário e o Ricardo viviam juntos. Não, nós vivemos juntos Sim. já depois logo da ao banda. início Foi também. depois, Já, já foi já, nesse pois é contexto. que resolveram Mas partilhar Coimbra casa. acaba por ser muito aglutinador, é uma cidade Partilhar casa porquê? pequena. A renda não está barata em Coimbra. Como? A renda não está barata em Coimbra. Foram partilhar casa porquê? Oh, fomos na altura, havia um quarto livre lá em casa, o Mário estava a precisar de mudar e eu disse: "Olha, se quiseres vem para lá", e acabou e ficou. O Mário, Mas foi assim. o Mário vendia muito bem uma coisa que era que cozinhava. Ah, E é verdade, atenção, isto E cozinha continua a ser bem. verdade. Cozinha bem. Cozinha E, muito portanto, bem. E isto nunca para o guarda Ricardo- comida para o dia seguinte. Ele cozinha sempre contado só para aquela Sim, sim. refeição. É uma coisa impressionante. portanto, isto era um plus Não, logo. isto para o Ricardo Para foi mim foi juntar um o útil ao bónus agradável. Porquê? incrível. Porque o Mário gosta de cozinhar, o Ricardo gosta de comer. Epá, Não, e depois não é só- e ainda há mais um bónus, que é os pais do Mário têm plantações de vários tipos de legumes e frutas. Tudo em bom, né? E às vezes, aos domingo à noite, eu era brindado com autênticas caixas de Hortaliças de todo o género. de tudo, mas de alta qualidade. Pois. Pá, então, Tudo biológico, eu tudo soubesse, tinha convidado o Mário logo no primeiro ano. bom. Os 4:30 são os meus convidados hoje aqui no Música PT. Tem disco novo, tem single novo e vão ter álbum novo também. Já vamos falar disso daqui a bocadinho. Os 4:30 estão cá. Estamos aqui a falar um bocadinho do princípio de tudo, porque isto há sempre um princípio. Alguém se junta, estamos num jantar, alguém tem uma guitarra, alguém começa a bater na mesa e estamos a tocar e pronto. E vamos desenvolver também uma relação, uma amizade e as músicas também vão aparecendo. Há ali um momento, não deve ter sido no primeiro concerto, imagino eu. Há ali um momento em que vocês depois pensam, se calhar dava para fazer mais qualquer coisinha. Houve, sim. Ainda a propósito do que estava a falar, eu acho Estou com isto atravessado. Não, ele agora vai Não, dizer, porque ainda a eu acho propósito que- daquelas caixas que ele te levava para lá. Não, nem estava a falar disso. Estava a falar de como começou a banda. Eu diria, o que nós temos aqui em comum, todos, é alguma proximidade ao Tiago. O Tiago acaba por ser o elo aglutinador da banda. E eu diria que se calhar o início de 4:30 é um bocadinho como aqueles jogos de futebol em que convidam, por exemplo, vocês lembram-se há uns anos atrás dos amigos do Figo? Sim, sim, claro. Vou juntar aqui uns amigos Contra e o vamos resto jogar do à mundo. bola. E o início de 4:30 acaba por ser isso. O Tiago vai buscar uns amigos daqui e da colar e faz uma banda. Eu só achei que chamar amigos é um bocado exagerado. Sim, mas, opa. mas tudo bem. Mas tudo bem. Oh, É aquela malta que um gajo... Estávamos aqui a falar na Sim, mas, rádio. pronto, mas esse Ninguém momento, precisa quando é dizer a que verdade. vocês acham que é? Depois do primeiro concerto, do Aquele segundo, do clique de terceiro, que aquele tínhamos ali clique. qualquer coisa que podia fazer. Vamos fazer Eu acho que foi, na altura, esse concerto, o primeiro foi no TAGV, no Teatro Académico Gil Vicente. Certo. E o técnico de som residente era o Mário Henriques. Grande abraço para ele. E ele já nos conhecia precisamente porque era lá que nós fazíamos os festivais de tunas, ou seja, eventos mais, um bocadinho até mais musicais, em que
em que as tunas estão ali num auditório e expõem ali o seu repertório e há um concurso. Pronto. O Mário já nos conhecia daí e lembro-me de ele, a certa altura, envia-me o áudio que tinha gravado. Nós nem sequer sabíamos que o áudio tinha sido gravado. Eu, na altura, decidi cortar aquilo por faixas, mandar para a malta, e o Mário pôs aquilo se não me engano, no YouTube, não é? Com uma E capa. aquilo era o quê? Eram covers de outras músicas? Ou assim? Eram sete músicas na altura que nós discutimos entre nós por votações daquelas do Facebook, em que nós mandámos uma lista de músicas que gostávamos todos, fomos votando e as 7 mais votadas fizeram o repertório. As novas 7 maravilhas, não é? E na verdade foi um bocado isto. Eu acho que quando depois ouvimos o áudio, porque na altura as pessoas deram os parabéns e isso tudo, mas a nossa percepção nunca é aquela de quem está de fora. E depois ao ouvir o áudio, aquilo, isto até saiu engraçado. E nós estamos a falar do quê? Estamos a falar de música portuguesa, do Rui Música- Veloso, Miguel tudo Araújo, música estamos a portuguesa. falar é isso? Eu acho que ainda consigo dizer o alinhamento todo, ou quase Eu todo. consigo. Começámos com a Mulher de Armas, Rui Veloso, sim. da Pimenta. o Zorro. Só. A terceira Fado música, português, foi Senta-te o aí. Ela Foi para a Guerra. Ela foi para A essa quarta zona. música foi o Fado Português. Quinta Senta-te foi a aí. noite A de quinta verão. foi a Noite de Verão. A sexta, o Senta-te aí. E a sétima, Flagrante. Flagrante. Exatamente. Ainda passei o Zorro aqui um destes dias Zorro. em homenagem ao Exatamente. Luís Represas. Portanto, sempre este universo da música portuguesa, que é uma coisa que fazia parte, olhando para aquilo que também se fazia cá, porque temos gente, felizmente, que trabalha bem as coisas cá, não é? Porque há coisas que nós às vezes não reconhecemos logo imediatamente. É preciso, por vezes, entrar um bocadinho mais no universo também para vermos. Mas depois, há um momento, ok, vamos começar a fazer isto de outra maneira, temos que criar qualquer coisa nossa, não é? Sim, acabou por ser natural. Nós no início começamos com covers, fomos de convite em convite, no final de um concerto ia aparecendo um ou outro convite, e nós, acima de tudo, é isto que também nos mantém, além da amizade, um gosto gigante por tocarmos música e tocarmos juntos. Inevitavelmente, no final desse primeiro ano de banda, começaram a surgir ideias. Olha, tenho aqui uma sugestão. Por exemplo, o Tiago já tinha feito canções no contexto da Tuna, de originais. O Mário e o Rui também estavam a fazer para a vossa. E, entretanto, vão surgindo melodias ou letras que ainda não tinham nenhum dono. Não é? O que é que achas disto? Lembro perfeitamente do Parfentec em Lisboa. Sim, foi Tinha uma foste tu que tinhas melodia. Tinha uma melodia. Foi a que ficou ou depois Sim. trocaram? Foi Sim, que é ficou. o que está, é o que está. Era a melodia que depois deu origem à estrofe, na verdade, porque era dizendo eram 2 acordes, mas é assim que as músicas nascem, não é? Claro. E na altura foi essa noção de, olha, já que estamos a fazer concertos, já que estamos aqui a tocar e cada vez aparecem mais pessoas para nos ver, porque não arriscarmos escrever coisas? E então nessa altura começaram também a ter Mas sem qualquer mais tipo algum- de Não, mas pressão. quer dizer, Foi mas tinham algo um mesmo. espacinho vosso, já começavam a fazer uns ensaios, umas coisas. O nosso espacinho era a casa deles. Era a minha casa e do Mário. Casa deles o Mário e cozinhava, também entretanto, ia e de fazer. forma clandestina uma Sim, agora espécie podemos de vão dizer. de escada nos laboratórios de química, de física. Não era laboratório, era mesmo Na faculdade no de Física. departamento. Física. Mas No não há provas, departamento. não há provas que Não isso há tenha prova. Há acontecido. fotos, Não, não. mas nós negamos Já tudo. prescreveu. Escreveu. E os vizinhos gostavam muito, de vos ouvir a tocar de certeza pela noite. Vizinha, A nossa sim. vizinha, a Filipa, ainda hoje Ainda hoje vem aos nos nossos encontra. concertos sempre. E, Foi número 1. acho que é uma das principais, talvez. Pois, também estava ali Julgo. logo encostado, é normal. Logo Sim. ali. Houve uma outra vez que os vizinhos vieram chamar a atenção que àquela hora não dava para estar a fazer tanto barulho. Mas no global, a verdade é que acabaram por ser muito compreensivos. Também viam que nós éramos jovens universitários ou recém entrados no mercado de trabalho e também nos perdoavam se calhar alguns abusos. Pá, não é é? impossível. Não é? É impossível, estás à noite sim. e estás a beber umas cervejas e estás a Claro, tocar sim, e sim. aquilo não Claro, haver, mas não haver é uma noite em que aquilo não sou mais alto. É impossível. Claro. E a verdade é que a Que coisa isto eu estou a dizer funcionou isto, durante não é algum verdade. tempo. Que isto se calhar foi só água e... Não, e era essencialmente água. Com malte. às vezes da forma congelada. Não é? Inevitavelmente tivemos Com que procurar gelo. outro espaço. Chegámos a insert também na escola secundária onde eu e o João Cristóvão tínhamos andado. Na escola secundária de Dom Dinis. Depois também acabou por, como não era um espaço nosso, acabámos por procurar outras soluções.
E mesmo hoje em dia temos um espaço onde nos juntamos para ensaiar sempre que possível, que no fundo foi logo a seguir à escola secundária, foi aquele que nós adotámos, que é o da Zona Pro, que é uma empresa lá de Coimbra que também nos ajudou muito no princípio. É tipo que é um armazém, tem espaço. É um armazém que tem uma sala onde nós podemos esticar-nos um bocadinho. E já ninguém... Aí À já- noite já ninguém se queixa. Não. Exatamente, tá zona ali isolada, isoladinho. zona isolada. Já é tranquilo. O primeiro álbum foi Os Pontos dos Is, não é? Uhum. E chegou ao primeiro lugar do Top Vendas. Que é uma coisa simpática. Que vamos pôr aqui um álbum cá fora, Foi. ver como é que isto corre. Não corre mal. Foi obviamente, para nós, foi uma surpresa muito grande. Nós tínhamos alguma noção de que em Coimbra havia quem gostasse de nos ouvir e que estava, de certa forma, à espera que nós começássemos a lançar coisas nossas. Agora, claro que nós não imaginávamos que noutros pontos do país que já houvesse o mesmo interesse pela banda. Também beneficiámos muito do facto, na altura, o Salvador Sobral era dono e senhor dos Aliás, tops vocês durante estouraram. semanas e semanas e semanas. Depois houve ali acho que foi um fim de semana em que houve incêndios e houve um espetáculo solidário na Mel Arena, e o Salvador Sobral, em plena Mel Arena, acho que teve uma Certo. frase um bocadinho mais agressiva com o público, e de repente as vendas dele caíram e as nossas, nessa mesma semana, mas ele floresceram. mas com a sua ingenuidade, ele disse exatamente aquilo que era o que estava a acontecer na altura. Sim, sim, É verdade. sim, ele disse o Ele que podia pensou. lá estar em cima a fazer o que é que fosse. Exatamente, que as pessoas iam na mesma. mesma bater palmas, Sim. não é? E foi isso. E nessa semana, aquilo que foi a infelicidade, para ele se calhar não lhe fez uma diferença assim tão grande, mas foi a nossa felicidade, é que de repente nós lançamos o CD e nessa semana entramos diretos para o topo das tabelas nacionais, sem saber ler nem escrever. Isto é um jogador lesiona-se e há outro que É a tem oportunidade sorte do outro. e ganha É a isso mesmo, titularidade. é isso mesmo. Acontece. Grande Salvador, um abraço para ele. Para ele, exato. Estão cá aos 4h30, vamos falar mais. Música nova, quero saber tudo sobre a nova música já a seguir. Os 4h30 são os meus convidados hoje aqui no Música PT. Rui, tens estado muito sossegadinho. Tens estado aí caladinho, então eu começo a estranhar. Antes de falar da música nova, passamos só aqui pelo Festival da Canção. Boas recordações ou não? Boas recordações. 2022. A brincar. Já lá vão 4 anos. Eu acho que foi um ano em que havia mesmo muito, não quer dizer que nos outros não existam, mas naquele ano todas as músicas parecia que tinham, na nossa ótica, eram claras candidatas a vencer. E foi muito giro, porque eu não sei se também um pouco aproximados ali por ser aquela altura de final de Covid, mas fizemos ali mesmo algumas amizades interessantes. Eu vou aqui citar de repente Amaro, os Norton, o Ciro, Milhanas, a Latte. Ou seja, aqui um circuito de muita gente ali. A Diana Castro também. O melhor era não teres começado, porque arriscamos a Pois, esquecer acho alguém. que esquecer alguém. Faz mal. Sim. Não estou Foi a um tocar ano no muito coração. fixe. Mas foi assim uma coisa muito engraçada. E efetivamente... É que agora vou-me lembrando. Nós daqui a bocado a chegar ao fim do programa e ele ainda com a lista dissemos os telefónica. 20, já dissemos os Ora, E Zezé. efetivamente Não. foi mesmo uma coisa. Acho que nos vamos lembrar sempre daquilo, mesmo pela amizade, por estarmos a tocar e a cantar uns com os outros lá no backstage, se é que podemos chamar backstage ali. Foi mesmo. Foi bonito. É uma Eu não sei coisa se é todos os anos assim. Mas Mas estava bonito. ali, foi uma bonito. colheita boa. Parecíamos nós quando nos juntámos. Também foi mais ou menos assim. É quase a mesma coisa. 6 anos depois do Tempo Não Vai Esperar, Ricardo, estava na altura? Sim, até porque já andávamos um bocadinho a adiar, porque nós ao longo isto passaram 6 anos desde o último álbum, mas a verdade é que nós temos lançado músicas Certo. no entretanto, não é? Acabámos por também fruto da nossa dinâmica enquanto banda. Mas essas agora podes juntar no novo, não é? Sim, vamos fazer. Faz sentido, no fundo, vamos pôr ali 2 salas dentro do álbum. Mas o é um desse open space. período. Mas é um open space. É um, Exatamente. Open concept agora, quem é a cozinha aberta ali exato, para a uma sala, cozinha assim, aberta.
Está bom, está bom. É que a gente lembra-se cada parvoíce. Não. Que é ótimo. Eu gosto do Tiago, o Tiago diz isso e depois passa aqui. É que eu às vezes Tá bem. surpreendo com a minha Isto tem estupidez. vídeo, uma tem coisa vídeo, assim, depois do YouTube o pessoal vê. Sim. E Pior então, ainda. pronto, e ao longo deste tempo lançámos algumas canções que vão fazer parte do álbum e vamos também incluir canções inéditas e outras que já tocámos em concertos, mas que ainda não as lançámos, porque nós gostamos de fazer isso. Aliás, até este, o Quem Me Vê, tem essa história engraçada. A canção nasce originalmente, como é que nasce? A canção nasce no contexto de uma amizade que se desenvolveu com o Luís Trigacheiro, quando ele fez o seu primeiro álbum, pediu uma canção com determinadas características e acabou por sair a Quem Me Vê, que que entrou no álbum, correu muito bem, só que depois é daquelas ofertas que depois nós ficamos a pensar, opa, Pena. não era que pena, porque a música está ótima no registro dele, no no registro registro. dele. É como quando a gente oferece um CD à nossa mãe, mas que sabe que ela não gosta, ou melhor, ou mesmo que goste, nós é que vamos ouvir Ouvir aquilo aquilo. mais Sim, vezes, sim, não é? sim, sim. É mais neste Mãe, aquele sentido. CD que eu estou oferecendo é que anda. Onde é que anda? É que eu vou de carro hoje. E depois dávamos por nós também a tocar a canção e a pensar. E depois pensar, também se regravássemos isto, porque foi escrito por nós, não é? E claro, convidámos o Luís, porque faria todo o sentido e porque ele tem uma presença maravilhosa na música, então decidimos regravar ele. Ok. Gentilmente aceitou. Aconteceu isso bem com o Will.i.am e o Script, acho eu, que é aquela do Wall of Fame. Ok. Que depois eu queria, Resgatou, não é? eu queria esta para o meu disco, mas mas esta eu também queria, também não. Mas pronto, aquilo depois lá se chegou ali a um concerto. Aqui nem foi o caso. Aqui foi mais tranquilo ainda. O Luís, trabalhou a dele. Foi ultra. Vocês agora voltam a pegar no material original. Sim, exatamente. Porque a música, a letra está exatamente igual ao que já era. Foi feito pequenos Casaquinho ajustes. diferente. Sim, um penteado diferente. toquezinho. Pusemos uns óculos que não é Certo. tão fixe como a versão do Luís e pronto. Acima de tudo foi permitir-nos tocarmos a música, É. que era aquilo que nós realmente queríamos, não é? Porque tem esse lado engraçado, não é? Tu também estás a ver uma canção tua a crescer E isso é das coisas mais isso é giras. maravilhoso. Isso é das coisas mais giras. Aqui o problema é que não é um problema. O que nos motivou foi que nós gostávamos realmente. Nós gostamos das músicas, senão não as lançávamos, como é óbvio. Mas há músicas que se tornam demasiado especiais para nós, porque revemos-nos naquilo que fazemos. E esta é uma dessas músicas que nos deixou sempre aquela sensação de isto diz-nos tanto que é meio estranho a gente não a tocar. Quer dizer, nós escrevemos-la, gostamos tanto da música e não a tocamos. E passou aí, de facto, dos pensamentos às ações, é propor ao Luís, olha, nós gostamos tanto da música que gostávamos de gravar, mas queríamos, até porque fizemos para ti, queríamos que gravasses connosco, Claro. porque isto não é propriamente o mostrar que nós conseguimos fazer uma versão melhor que a tua, Não, nem havia nada aquele que se ditado pareça. Que é quem dá Nem e nada. tira para o inferno gira. Não é? Era? Pronto. Havia assim E nós, essa- e, nós, exato. e nós gostamos realmente de como aquilo soa na voz dele. Nós só queríamos era também E poder o, Luís tocar. queria, e o Luís queria fazer outra coisa também ligeiramente diferente? Ou... Ele está sempre disponível para isso, que é uma das coisas Mas o registro desta interessantíssimas música nele. acaba por ser diferente da versão que ele gravou, ou não? É. É. Forçosamente diferente, quanto mais não seja, porque a música é O cantada próprio a ambiente três também é vozes. diferente. Sim. A música tem uma intensidade um bocado diferente porque tem instrumentos um bocado mais pesados, se assim lhe podemos chamar, e ele adaptou um bocadinho a forma de cantar dele para também ser um bocadinho mais assertiva, mais agressiva, até em alguns pontos. E que vai ser uma cena Para ir gira encontro. nos espetáculos ao vivo. Que Exatamente. agora de vez em quando, Luís, Estás por onde é aqui, que não andas? queres vir cá? Estou Quando estiver por aqui. perto. Passa aquela logo à noite. Não sei. Mega O distante. único problema é que ele vive em Beja e nós um bocado mais para o Mas norte. vocês também vão para o sul. Vamos, muitas Aliás, vezes. vocês agora, entretanto, vão começar para outra turnê, não é? Também, Já Vamos estamos à a meio. Avis, Já está, vamos também. à Avis já esta semana. é verdade, vamos à vista. É melhor não dizeres exatamente quando é que vais, porque isto pode Pois. andar aqui uma semana para trás ou para a frente. Mas sim, Não te comprometas, dias. não te comprometas. Mas pode lá ir almoçar, ninguém Sim, sabe. exatamente. O Rui é rapaz para isso. E Sim. come-se muito bem, avisa. É, mas vamos ter aí uma digressão também gira, agora falando nisso, que é uma espécie de um regresso ao tal conceito de onde tudo isto começou. Sim. Mais Tal acústico, TAGV, mais tal pequeno. TAGV, não é? TAGV, Que é nós um bocadinho mais próximos uns dos outros, com instrumentos essencialmente acústicos, não quer dizer que seja apenas acústicos, mas num regime mais minimalista, em que queremos que as músicas que hoje são mais pop rock respirem um bocado mais, que sejam
mais movidas pela letra, pelos silêncios, por deixar as coisas soar e ecoar. E vai ser também um regresso às salas, que é uma coisa que a gente tem alguma saudade de fazer, porque entretanto, na medida em que as coisas foram evoluindo, nós passámos a tocar muito mais em espaços abertos, na altura do verão, festas, festivais e coisas do género, mas a verdade é que o nosso, digamos, a nossa essência sempre foi uma música num cariz muito mais minimalista. E é isso que vamos procurar fazer nestes concertos. Procurar dar versões novas a músicas que sempre foram mais pop rock ou mais pop e de certa forma recauchutar algumas músicas antigas que nós já temos também algumas saudades de tocar, no fundo. Claro. É isso. Porque hoje em dia muitas vezes fala-se desta coisa do conceito do disco, que hoje é quase um conceito abstrato, não é? Porque aqui... Pois, qual conceito, não é? Sim. Qual conceito? Nós vivemos isso na pele. Estavas a falar do CD que oferecias à mãe, mas também já é quase uma memória do passado, não é? Sim. Mas nós achamos que o nosso público, e é isso que nós vamos vendo também, é um público que valoriza muito ainda essas peças físicas de música, não é? Seja o CD, seja o vinil. E nós próprios também gostamos de que exista um registro material das coisas. O fazer um CD hoje em dia é meio discutível, como é óbvio, e nós no meio de tantos singles que fomos lançando, quase que podíamos dizer, agora se calhar já não faz sentido. Mas a verdade é que isto também é um bocado a nossa própria história, porque nós somos uma banda que nasceu do acaso e que sempre foi vivendo daquilo que o ambiente lhe foi pedindo e não por datas ou por objetivos. Nós nunca pudemos decidir, olha, agora vamos 15 dias para um estúdio fechar-nos e gravar as músicas que aqui temos, porque as nossas vidas não nos têm permitido fazer isso. Então, no fundo, isto acaba por ser o reflexo de que realmente até as decisões não são nossas. Daí que o disco se vai chamar Nada Disto É Meu, porque a nossa própria carreira no fundo não é bem nossa, é daquilo que as pessoas nos foram motivando a fazer e por isso o CD vai ser essa coleção de coisas que já saíram com coisas que ainda não estão lançadas. No fundo é isso. E na verdade, cada vez com os horários mais apertados e com a vida profissional, depois se calhar há aqui um momento em que é preciso pesar as coisas, ou não, ou então receberem as fãs no consultório, que também já deve ter acontecido. Chegarem lá e começarem às vezes acontecem essas causalidades. De qualquer lado. Não sei de onde é que estou a conhecer. Já aconteceu, não? Já. Às vezes assim, eu conheço, eu acho que já me viu em consulta. Eu, não. O Rui Veloso aqui até dar consulta. Seria fantástico. Sim, Os 4:30, disco novo, Nada Disto É Meu, e este single de avanço, quem me vê com o Luís Tragacheiro também de volta, de certeza que vamos ouvi-lo com os 4:30, depois também num concerto por aí por perto. Obrigado por ter vindo. Obrigado nós, foi um prazer enorme.